Paz do Senhor, seja muito bem-vindo essa noite, amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos começar mais uma série de ensinamentos essa noite. Nós falamos algumas semanas sobre batismo com o Espírito Santo, falamos outras sobre Apocalipse. Terminamos na última terça-feira, na verdade o pastor Marcos, que eu não estava aqui, falando sobre uma fé que funciona, porque infelizmente a gente vê muita gente com fé, mas que não alcança nada. E nós falamos um pouco sobre uma fé que funciona. E terminamos isso na semana passada, e nessa semana, acende essas aqui, filho, ó, por favor, aí atrás de você. E durante essas semanas, as próximas semanas, eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre batalha espiritual. Mas já quero começar hoje abordando um lado de batalha espiritual que muita gente desconhece. Foi se criado muito mito, muita coisa sobre batalha espiritual e fugindo muito da Bíblia. E eu quero tentar nessas próximas semanas, eu não sei quantas semanas, na verdade eu nunca sei quantas semanas vão ser, a gente começa fazendo, vai fazendo. A hora que Deus diz chega, a gente diz então chega, aí a gente vai para outra coisa, Mas eu quero começar essa noite pedindo que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Projete aqui para mim, verso 55. Ou se você não quiser abrir, apenas quiser ir anotando, eu até aconselho você que vem nesse culto de terça-feira, que você traga papel, caneta, para você ir anotando algumas coisas. Porque diferente dos demais cultos, a gente vai num ritmo mais tranquilo, tentando ensinar, na verdade, vocês, acerca de alguns princípios bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Aquela TV ali não está funcionando mais, O que aconteceu com ela? Não me disseram. Para mim também não. Mas vamos lá. Essa TV que está funcionando, não, de trás. Não, Aleluia. Eu quero do verso 55 até o verso número 58. Então eu vou chegar para cá, para mim não ficar de costa para os irmãos. Vamos lá, o texto diz assim, Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém? Bom, se a gente pegar o texto número 57, o verso 57, que é que os irmãos ficaram mais aleluiados, alguns até disseram glória a Deus. Põe aqui para mim de novo. Está dizendo assim, mas graças a Deus que nos dá o quê, irmão? Nos dá o quê, irmão? Nos dá o quê, irmão? Então olha para o teu irmão e diz, o Senhor já te deu a vitória. Amém? Amém? Eu até acho que foi o programa de ontem, Na rádio eu usei o verso 58, que fala sobre ser constante, porque eu falava, quanto nós estamos tendo que lidar com uma igreja inconstante, Uma igreja, e quando digo igreja, eu digo crentes inconstantes, Hoje estão querendo o céu, amanhã só não estão querendo ir para o inferno, mas não querem o céu mais. Hoje estão apaixonados por Jesus, amanhã já desapaixonou. Hoje eles encontram com a gente e dizem, pastor, é mesmo, pastor? Não, pastor, eu preciso firmar. Glória a Deus, eu vou firmar. E quando é no outro culto já não aparece mais. Aí você encontra ele daqui um mês e diz, não, pastor, porque eu quero firmar. Essa igreja é inconstante. Mas o texto que nós lemos, o verso 57, diz que o Senhor Jesus já nos deu a vitória. Amém? Entenda, irmão. Embora a gente diga glória a Deus e aleluia quando lê esse texto, é assustador olharmos ainda para a igreja que diz glória a Deus nesse texto, dizendo que o Senhor já nos deu vitória,
mas ainda andam com mente de pessoas derrotadas. E eu vou tentar te explicar um pouco sobre isso. Porque entenda, irmão, você nunca andará em vitória se você verdadeiramente não crer que seu inimigo já foi derrotado. Entenda, irmão, o Senhor não tem que vencer o diabo já foi vencido. Amém? Amém. Então olha para o seu irmão e diz: o diabo já foi vencido, irmão. Porque se eu duvidar desta vitória, se eu duvidar da derrota de Satanás, eu nunca vou viver uma vida vitoriosa. Nós nunca poderemos ser vencedores enquanto nós não considerarmos que o diabo foi vencido. Ou seja, você nunca vai ser vencedor se na sua mente você ainda acredita que é alguém derrotado e vencido pelo diabo. Você nunca vai andar como vencedor se no seu consciente você não tiver esta certeza de que, escute isso, irmão, se você não tiver a certeza de que Satanás não tem mais poder, não tem mais autoridade para derrotar eu e você, amém? Amém? Está vendo como é que o amém é mais fraco? Porque a gente não crê nisso. Porque a gente ainda tem uma visão de que há uma luta entre o diabo e Deus pela nossa vida. Porque a gente ainda tem uma visão daquela que, de um lado está o Senhor nos puxando para um lado e o diabo nos puxando para o outro. E a gente está aqui no meio dizendo: ai meu Deus, o que vai ser de mim? Porque a nossa visão ainda é a visão de um inimigo poderoso demais. E por que essa visão? Até porque nos ensinaram muito isso. Infelizmente, muitos líderes da igreja, para manter um domínio sobre o povo, amedrontou o povo quanto ao diabo. Eu estou lendo um livro, e eu acho que todo crente devia ler, embora não seja um livro considerado gospel. Eu não sei se você já leu, o livro chama Mais Esperto que o Diabo. Já leu? O livro é uma entrevista de um pensador que estudou a história de pessoas que venceram e pessoas que fracassaram. E ele vai fazer uma entrevista com o diabo. Muito bom, pode terminar de ler que vale a pena. E qual é uma das maiores armas do diabo hoje contra as nossas vidas? O medo. O medo do diabo. O medo do que ele pode fazer. Eu quero ler um texto para você que vai, se não arrebentar com as suas convicções, vai pelo menos te deixar muito doido essa noite. O diabo não tem poder nem autoridade para derrotar as nossas vidas, amém? Amém? O poder que o diabo tem é nos induzir ao pecado. E aí se eu peco, eu saio da proteção de Deus. Aí o diabo pode acabar comigo, sim ou não? Sim. Mas enquanto eu estou na presença de Deus, o inimigo não tem poder contra a minha vida. Pastor, mas como que o senhor me diz isso? E olha a situação da minha casa. Como que o senhor me diz isso? E olha a situação da minha vida. Como que o senhor diz isso? E olha a situação do meu casamento. Como que o senhor me diz isso? E olha a situação da minha vida financeira. Muito simples. Eu, algumas semanas atrás, ensinando sobre uma fé que funciona, disse o seguinte: quem pensa certo, crê certo e fala certo. Isso faz toda... Por isso a Bíblia vai dizer, renove a sua mente. Por que o diabo ainda, mesmo não tendo direito legal de atrapalhar, arrebentar com vida de crente, faz isso? Porque você continua acreditando que ele pode. Enquanto você acredita que ele pode, isso vira fé. E aí virou fé, tudo é possível ao que crê. Sabe por quê? Medo é uma fé.
Só que o medo é uma fé negativa. O que é o medo? Primeiro, o que é fé, irmão? O que é fé? Vamos lá, irmãos, o que é fé? Vamos lá. Pode citar lá o texto de Hebreus, se você lembra. É a certeza das coisas que esperam e a prova do que eu não posso. Isso é fé, sim ou não? E o que é medo? É esperar que algo ruim vai acontecer, mesmo eu não podendo ver. Sim ou não? Sim ou não? Você viu o que é fé? E aí, se eu creio nisso, isso vira fé. E se vira fé, eu dou direito legal. Mas deixa eu mostrar um texto para você. Projeta para mim aqui Hebreus capítulo 2, verso 14. Nós vamos ler o 14 e o 15. Esse nós vamos ler juntos. Amém? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vai, pode ler. Segura aqui para mim, segura aqui. Irmão, o que está escrito aqui, irmão? Fizesse o quê? Aniquilasse. Aniquilasse quem? Aniquilasse quem? O diabo. Tá aqui, ó. Rapaz, tu foi rápido aí nessa pontinha desse mouse aí. Olha só, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o verso 15. Vamos lá? Vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. E volta aqui, irmão. Veja o que ele está dizendo. Sabe por que ele morreu na cruz e aniquilou o poder do diabo? Para nos livrar do medo, da morte, do império do diabo, que estavam por toda a vida sujeitos a quê? Medo escraviza. Aí sabe o que o texto está dizendo? Que Jesus morre e morrendo, ele aniquila o império da morte. E deixa claro dizendo, o diabo. Para quê? Para que nos livrar do medo da morte. Morte na Bíblia, quando você olha império da morte, está falando do domínio de Satanás. Então está dizendo que Jesus morreu na cruz, aniquilou o diabo, para arrancar de nós o medo da morte. Que fazia o quê? Nos escravizava. O medo do diabo escraviza. Escraviza ou não escraviza? Qualquer medo escraviza. Sim ou não? Por exemplo, o medo do coronavírus não escravizou muita gente? Estão trancados dentro de casa? Sim ou não? Porque medo escraviza. Mas volta para mim o verso 14, filho, por favor. Eu gosto daquela palavra ali, olha. Aqui, ó. Aniquilasse. E outras traduções. Tem alguém que tem uma tradução diferente aí na sua Bíblia? Vê aí, Hebreus 2,14. Em vez de ser aniquilasse. Vê aí para mim. Vamos ver os irmãos que é bom de Bíblia e acha rápido. Hebreus 2,14. Vê aí o que diz a sua. Pode? Sim. Aniquilar, a sua tradução. A sua diz o quê? Destruir-se. A sua também destruir-se? Derrotar-se.
Sabe o que é essa palavra no original? É a palavra catargeu, que quer dizer, sabe o quê? Tornar indolente, desempregado, inativo, inoperante. Fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficiência. Tá bom para você, o que mais? Sabe o que o texto está dizendo? Que quando Cristo morreu na cruz, e agora nós que aceitamos a Cristo, o poder do inimigo da nossa vida tornou-se sem eficácia. O inimigo se tornou inoperante. O inimigo perdeu o emprego. Mas a gente crê assim? Ou a gente ainda crê na retaliação? Hã? Eu falei um dia, se alguém achar retaliação na Bíblia, me mostra. Mas nos ensinaram isso, ensinaram ou não ensinaram? Do tipo assim, menino, não entra nessa briga contra o cão que você não está pronto. Não é? Não expulsa o capeta da sua casa não, porque ele vai se levantar com retaliação. Não mexe com isso não, que você não está preparado. Não é o nosso preparo que expulsa Satanás. É quando eu me posiciono como filho de Deus e entendo que ele já foi aniquilado. Irmão, isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Dizendo que na morte, quando Jesus morre na cruz, está lá, ó. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, falando sobre Cristo, dizendo assim como nós tivemos, que como nós somos carne e sangue, Jesus veio em carne e sangue para morrer por nós. Para quê? Para aniquilar o império do diabo que nos escravizava. Porque a visão, ou o discurso de muito crente, é que parece que ele nem queria pecar. Foi o diabo que pegou ele e disse, você vai. E se eu te dissesse que o diabo não tem poder para fazer isso? Pastor, e por que eu fiz? Porque ele te sugestionou e você, por livre e espontânea vontade, fez o que você fez. Vocês achou que ia chegar aqui hoje, eu ia falar como é que usa a espada do Espírito para pôr o capeta para correr, né? Primeiro eu preciso ensinar você a crer certo. Amém? Amém? Então olha para esse irmão que está do seu lado e diz para ele assim, o diabo foi destruído. Amém? Agora, isso, porém, não significa que ele não existe. O que eu quero que você entenda é, se você está na presença de Deus, se você serve a Deus, o diabo se tornou inoperante na sua vida. Eu gosto dessa tradução que diz desempregado. Você fez o diabo perder o emprego. O emprego dele era acabar com a sua vida, com a sua casa, com o seu casamento, com a sua saúde. Te escravizar no pecado, fazer você andar com medo. Mas quando você aceitou a Jesus, ele foi aniquilado, destruído. E a palavra é catargio, que quer dizer desempregado.
volto a dizer, o inimigo foi destruído, mas isso não quer dizer que ele não exista. Ele está por aí, como a gente bem sabe. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, através da morte de Jesus, Jesus não só pagou a penalidade pelos nossos pecados, mas ele também incapacitou o diabo, paralisando o diabo contra a sua vida. Eu sabia que vocês não iam crer nisso essa noite. Eu tinha plena convicção que vocês iam ficar olhando para mim com essa cara de assustado. Dizendo assim, sei não, pastor. Sei não. O negócio aí tá meio... Por quê? Porque a gente prefere supervalorizar o diabo. E isso é uma das armas dele contra nossas vidas. O medo me escraviza. Se eu tenho medo dele, ele me domina. Amém? Amém? Por isso, se eu sirvo ao Senhor, eu não preciso mais ter medo do diabo. Aleluia, Deus. Pastor, mas ele vai se levantar, sim ou não? Sim ou não? Ele vai tentar atrapalhar, sim ou não? Ele vai tentar atrapalhar nosso casamento, sim ou não? Ele vai tentar trazer enfermidade, sim ou não? Ele vai tentar fazer a gente pecar, sim ou não? E o que a gente tem que fazer? Por isso a Bíblia vai dizer assim, olha. Quem aqui crê que Deus é justo? Quem aqui crê que o Senhor nunca ia nos pedir algo que a gente não pode fazer? Aí sabe o que o Senhor disse? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora tem muita gente que acha que Deus é injusto, mandou a gente resistir sabendo que nós não ia dar conta. Sabe por que ele mandou você resistir? Porque você pode. Sabe por que ele mandou você resistir? Porque ele disse assim, eu morri na cruz por você, eu aniquilei a força do inimigo contra a sua vida, agora é só você resistir. E ele não vai ter poder sobre a sua vida. Ele não vai ter poder sobre a sua casa. Ele não vai ter poder sobre a sua família. Aleluia. Agora, eu preciso resistir. Porque entenda, irmão, com a morte na cruz, o domínio que o inimigo tinha sobre a criação foi removido. Amém? Ou seja, antes da cruz, o inimigo nos dominava. Antes da cruz, o inimigo nos oprimia. Antes da cruz, o inimigo tinha autoridade contra as nossas vidas, autoridade dada pelo próprio homem a ele. E a prova disso é que se a gente pegar a tentação de Jesus, e o diabo tentando Jesus, olha para ele e diz assim, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus não disse que ele estava mentindo. Jesus reconhece que até aquele momento, todo o império da terra era de quem? Do diabo. O domínio era dele. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Que ao morrer, durante os 3 dias no sepulcro, o Senhor foi ao inferno, levou cativo o cativeiro e tomou a chave das mãos do diabo. Agora tem muito crente que não acredita nisso. Para a gente entender essa questão de ter, do Senhor ter reconquistado esse domínio, a gente precisa ir lá para o início. Quer ver? Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos lá, eu vou contar até 3 e vocês leem. 1, 2, 3, vai!
Amém? Culto de maturidade espiritual também é cultura. Tem umas vírgulas ali, irmão. Na vírgula a gente para. Eu não posso ler igual um carro na ladeira desembestado. 27. Vai, vou contar até 3 de novo. 1, 2, 3, vai. Põe o 26 para mim, por favor. Aqui é o texto da criação. Amém? O Senhor criou o homem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem vai fazer o quê, irmão? O homem vai fazer o quê? E domine. Deus cria o homem para dominar, sim ou não? Sim ou não? Eu te pergunto, no Éden, Adão dominava? Sim ou não? Sim. Quem é que mandava no Éden? Mandava tanto que até os bichos foi ele que pôs o nome. Manda ou não manda? Deus nem interferiu, diz é seu, faz aí o que você quiser. E ele olhou e falou, rapaz, isso aí está parecendo vaca. Vai chamar vaca. Ainda que alguém dissesse, não, pai, mas podia chamar camelo, de quem manda aqui sou eu. E os bichos passaram a ser chamados pelo nome que ele deu. Passou ou não passou? Passou ou não passou? Isso é autoridade. Amém? Amém? O homem foi criado para dominar. Quer ver? Salmo 8. Põe para mim o Salmo 8, verso 4. Vamos lá, eu vou ler até o 6. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, vai. Cinco. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ele está falando de quem aqui? Do homem. Aí sabe o que o Senhor diz? Eu criei o homem, coroei, fiz ele um pouco menor do que os anjos, e coroei eles de glória e de honra. Verso 6. Fazendo com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus, debaixo dos pés de quem? Debaixo dos pés de quem? Fala meu. Não, pode falar com mais convicção, fala meu. Por isso a Bíblia vai dizer assim, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não dominou nem a terra, quer dominar o céu. A gente ainda nem entendeu a nossa posição de autoridade na terra e quer ter autoridade no mundo espiritual. Por isso, irmão, esse negócio de crente com cara de coitadinho é crente que não entendeu quem é. Porque tem crente que faz cara de coitadinho, faz ou não faz? Tem ou não tem, irmão? Eu digo logo, essa cara não me comove. Eu já falei aqui um dia, eu não tenho dó de você. Não tenho dó. Eu te ensino é para que você se posicione em quem você é em Deus. Entende, irmão? Não adianta eu me posicionar em quem eu sou em Deus se você não se posicionar. Eu falei lá no rádio, a autoridade só funciona para quem usa. Amém? Ou seja, os textos que nós lemos mostram que Deus tinha um plano para Adão e Eva. E qual era o plano para essa primeira família? Receber o direito de governar a terra, dominar sobre toda a criação. Eles tinham recebido toda a autoridade sobre todos os seres viventes da terra. Inclusive, agora que você vai cair, segura para não cair da cadeira.
inclusive sobre a serpente. O que é todos os animais? Sabe o que essa palavra todos no original quer dizer? Todos. Será que a serpente faz parte do todos? Sim ou não? Ou seja, Deus deu a Adão e Eva o poder, o domínio sobre todos os animais. Por isso é que depois do arrebatamento da igreja, lá no milênio e depois eternidade, aonde a terra vai voltar ao seu estado original, a Bíblia diz que o leão e o cordeiro pastam juntos. Porque o homem domina sobre eles. Amém? Amém? Vamos continuar. Agora, Deus cria Adão e Eva para dominar. Mas o domínio do homem foi perdido quando esse homem desobedece a Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles pegaram o cetro de autoridade que estava na mão deles e entregou para quem? Para o diabo. Adão e Eva no Éden tinham poder de dominar. O que a serpente tinha? Apenas poder para influenciar. Aí ela foi lá, conversou com eles, plantou dúvida no coração da Eva. Você sabia que... Não, qual foi o primeiro pecado do homem? Meu Deus. Qual foi o primeiro pecado do homem? Desobediência. Quem acha que foi desobediência? O primeiro pecado do homem foi duvidar de Deus. Porque Deus tinha dito, não coma. E sabe o que a serpente diz? Pode comer. Não faz mal, né, Pietro? O primeiro pecado do Éden foi a desobediência, a dúvida. Duvidou de Deus, da bondade de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. O que a serpente fez foi passar para o homem a ideia não de um Deus amoroso, mas de um Deus privador. Dizendo, ele só não quer que vocês comam porque ele quer privar vocês de coisa boa. Irmão, vem para cá, irmão, que eu gostei disso aqui. Não tem crente que vive vida cristã assim? Ele acha que Deus pede santidade porque quer castigar ele. Não quer que ele aproveite a vida. A ideia de um Deus privador. Dizer, não, sabe o que é? Eu não quero que você durma com a sua namorada. Aí, ó. Que Deus é esse? Que me priva dessas coisas? É. Por quê? Porque a serpente vendeu para a gente a ideia de um Deus privador. Que manda a gente não fazer algumas coisas só porque está dizendo, não vão fazer, só para largar de ser besta. Quando na verdade, quando Deus diz não faça, não é privação, é amor, dizendo que se você fizer, as consequências vão ser terríveis, e para te guardar das consequências, eu digo para você, não faça. Amém? Amém, irmão? Por que está diminuindo o amém? Com isso, ao desobedecer, ao duvidar de Deus, 3 coisas trágicas acontecem no Éden. Primeiro, quem aqui já ouviu falar sobre cobertura espiritual? Quem já ouviu falar sobre cobertura espiritual? Isso é importante, sim ou não? Sim. Só que só há cobertura quando há transparência e obediência.
Deixa eu dizer um negócio para você. Se você não é transparente com o seu discipulador, você pode ter tudo, menos cobertura espiritual. Se você não é transparente com o seu líder, com o seu pastor, não, estou debaixo da cobertura do meu pastor. Se você não é sincero e obediente, não existe. A primeira coisa que Adão e Eva perderam no Éden foi a cobertura espiritual da autoridade de Deus que estava sobre a vida deles. Está vendo por que tem muito crente na igreja que sofre? Porque ele não quer, primeiro, ser transparente. Ele conta algumas coisas da vida dele. Principalmente se for coisas boas. Aí ele chega no discipulador dele, precisava tanto conversar com o Senhor. O discipulador dele, o que foi? Estou orando tanto. Nunca jejuei tanto em toda a minha vida. Mas ele nunca fala, pisei na bola, rapaz, estava na internet, entrei na pornografia. Isso ele não fala. Aí diz, ore por mim. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. A oração que tem valor sobre a sua vida é a oração da unção a qual você respeita. Se você não respeita a unção que está sobre o seu pastor, não adianta ele orar por você. Se você não respeita a unção que está sobre o seu discipulador, não adianta ele orar por você. Amém? E essa foi a primeira coisa que Adão e Eva perderam no Éden. A cobertura da autoridade de Deus. E aí a imagem de Deus foi desfigurada. Mas não perderam só isso. Ao desobedecer, Adão e Eva perderam o direito de governar. Olha para o teu irmão e diz, a desobediência tira o seu direito de governar. E aí quando eles desobedeceram, eles perderam o direito de governar a criação. E para acabar de lascar, quando eles desobedeceram, eles saíram debaixo da autoridade de Deus e se colocaram debaixo de uma nova autoridade. Que autoridade? A autoridade da serpente, de Satanás. Porque a autoridade que está sobre a minha vida é a autoridade que eu obedeço. E eles preferiram obedecer a Satanás. Amém? Para ficar bem forte e profético. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz, toda vez que você desobedece a Deus. Não, pode falar mais forte, pode falar mais forte. Fala, toda vez que você desobedece a Deus, você obedece o diabo. E fala, toda vez que você obedece o diabo, ele passa a ter domínio sobre você. Amém? Aí não adianta você vir para o culto e não se arrepender e consertar. E chorar, rolar, bater a cabeça na parede, ficar louco. Receber oração. Que mais? Ou vou parar de falar rodar no manto, que estão achando que eu não gosto de quem roda no manto. Mas não adianta, por quê? Porque a autoridade que está sobre a sua vida é a autoridade de quem? De Satanás. Por quê? Porque você desobedeceu. Hoje no rádio, mais o pastor Marquinhos, estávamos lendo João, 15. E aí, o Senhor disse assim, olha. Se eu estiver em você, e você estiver em mim. Está lá, João. O que o texto está dizendo? Que é completamente possível a gente estar no Senhor, mas Ele não está em nós. Como assim, pastor? Eu posso vir para a igreja, eu posso adorar, cantar, chorar, até pregar, cantar, dançar. O que mais? Interceder. Eu posso fazer tudo. Eu estou em Deus, amém?
Porque essa é a vontade de Deus, é ou não é? É ou não é? Mas se eu não estou com a vida em obediência, Deus está em mim? Não. É por isso que tem gente que vem, chora, rodopia, fica louco, bate a cabeça na parede, mas vai embora, mas a casa continua destruída, a saúde continua destruída, o casamento continua destruído, ela continua em depressão, ela continua em tudo. Eu amo essa cara que os irmãos fazem. Entende? Isso é batalha espiritual, irmão. Isso é o alicerce da batalha espiritual. Mas eu tenho boas notícias para você. A serpente armou tudo isso, mas ela desconhecia um aspecto de Deus. E esse aspecto chama-se graça. E aí, baseado nesse amor, Deus, através do seu Filho, vem para nos redimir. Por isso é que a morte na cruz gerou redenção, justificação e santificação. O Senhor vem e nos redime. Redimir é comprar de volta. Por isso a Bíblia vai dizer assim: não fostes comprado nem com prata e nem com ouro, mas com precioso sangue de Jesus vestido na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia vai dizer assim: não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Quem já leu isso na Bíblia? Na tradução oliveriana, linguagem atualizada, descolada e moderna, está escrito assim: ou você não sabe que você não é dono nem do seu nariz? Quer ver? 1 Pedro, capítulo 1, verso número 18. Vamos ler até o 20, vai. Vou lá contar até 3. Eu sei que vocês devem estar com fome, mas não comam as vírgulas, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Dezenove. 20. Amém? Amém? Volta para mim o verso 18. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Você foi resgatado. O homem caiu, mas Deus não mudou de ideia sobre o seu plano em relação à autoridade do homem sobre a terra. Aí sabe o que o Senhor faz? Morre na cruz, toma a autoridade da mão do diabo e devolve para quem? E devolve para quem? Fala assim: para mim. Não, bate no peito, fala: para mim. Amém? Com quem está a autoridade hoje? Comigo. Por que está comigo? Porque eu sou bom? Porque o meu Senhor me deu. E se Ele me deu, é meu, é ou não é? É ou não é? E por que você não usa? Ou por que você duvida? Deus é mentiroso?
Ele te deu e depois disse, pegadinha do malandro, não te dei nada. Olha para o teu irmão e diz, Deus te deu autoridade. Ou seja, o Senhor, como Filho de Deus, recupera para mim e para você, homens redimidos, a autoridade para governar o que ele havia perdido através do pecado. Você consegue crer nisso, irmão? Tem certeza que você crê nisso, irmão? Deixa eu ler mais um texto para você. Eu preciso acelerar, que senão eu não termino. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:4. Vamos ler até o 7. Vai. 1, 2, 3. Vai. Cinco. Seis. Sete. Vem cá, irmão. Esse texto diz que você é o quê? Você é o quê? Fala, filho. Fala, eu sou filho. É o que esse texto diz, sim ou não? Como filho, a Bíblia diz que nós somos herdeiros. O que é herdeiro? O que é herdeiro, irmão? Quem tem uma herança, sim ou não? Sim ou não? O herdeiro, tudo que é do seu pai é dele, sim ou não? Agora eu posso te fazer uma pergunta? Deus tem autoridade? Sim ou não? Deus tem poder, sim ou não? Deus tem força para vencer o diabo? E como herdeiro nós temos o quê? Autoridade, poder, força. Quer ver? Lucas 10, 17. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem é discípulo? Levanta a mão para mim. Para os céus te enxergar essa noite. Quem é discípulo do Senhor? Amém. Então vamos lá. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Os discípulos estão aleluiados porque os espíritos malignos estão se sujeitando. Jesus está dizendo: isso não me impressiona, porque eu vi o próprio diabo cair do céu. Amém? Ai. Vamos ler isso aí, todo mundo? Jesus está falando isso aqui para os discípulos, amém? Quem é discípulo? Aí veja o que Jesus disse para você. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Peraí, irmão. Eis que vos dou
poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo, mas cuidado com a retaliação. Não é não? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, mas cuidado com o levante. Sabe o que o texto diz? Eu te dei autoridade para pisar escorpiões, serpentes, toda a força do inimigo. Sabe o que vai acontecer? Nada vos fará dano. A não ser, irmão, que você crê que o seu Deus é mentiroso. Porque o meu está dizendo para mim, se você é meu discípulo, você tem autoridade, porque eu te dei. Para quê? Para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo. Seja bruxaria, macumbaria, despacho, seja galinha preta, azul, cor de rosa, bode, mal olhado, oi gordo. Você tem autoridade para pisar e nada vos fará dano. Você começa a vencer batalha espiritual quando você passa a crer que você é vencedor. Você começa a vencer no mundo espiritual quando você começa a crer em quem você é em Deus. E não me venha com uma conversa de super santo, holy, dizendo para ter autoridade não pode ter pecado. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer que não pecou? Só o Pietro que é criança. Você consegue entender isso, irmão? Eu não estou aqui defendendo uma vida de pecado deliberado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero que você entenda é, se você anda na presença de Deus, se você sinceramente, e deixa eu lhe dizer um negócio, irmão, esse sinceramente não é na visão do homem, porque o homem tem uma impressão ao nosso respeito, agora Deus tem um diagnóstico. O homem tem uma impressão sobre nós, agora Deus consegue sondar o nosso coração. Ou seja, Deus consegue discernir com total clareza quando o pecado na nossa vida é um acidente, ou me perdoe a expressão, quando é falta de vergonha na cara. Ele consegue discernir quando a gente peca por vontade. Quando eu peco por vontade, eu me torno presa na mão do inimigo. Eu pego a autoridade e devolvo para Satanás. Agora, quando o pecado na minha vida é um acidente e eu me arrependo, sabe o que a Bíblia diz? Aquele que encobre a sua transgressão jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Quando eu sinceramente me ponho diante do Senhor, não com remorso, com vergonha do que eu fiz, não, mas com arrependimento. O Senhor pega o cetro de autoridade que estava sobre a mão do inimigo e devolve para minhas mãos, dizendo: este é meu discípulo, eu dei a ele poder, eu dei a ele autoridade, e nenhum nada vos fará dano.
Agora também não me venha com conversa mole, irmão, de negócio de ficar pecando. Deus consegue sondar o seu coração. Então não brinque nem com o amor e nem com a justiça de Deus. Não abuse da graça, porque abusar da graça se torna uma desgraça. Agora, se o seu coração é sincero diante do Senhor, pode ter certeza, Ele te deu autoridade. Por isso, irmão, diante disso, se você tem andado na presença do Senhor, com sinceridade de coração, diante da luta, deixa eu dizer um negócio, não recue. Porque o poder e a autoridade está com você. Ainda que ele se levante, não desista, porque o poder e a autoridade está com você. Amém? Eu gosto muito de um texto, 1 Pedro capítulo 5, põe aí para mim, verso 8. Nós vamos ler o 8 e o 9. Vamos lá, vou contar até 3. Vocês vão ler. 1, 2, 3, vai. Nove. Volta no 8, por favor. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão. Ele ruge como, irmão? Ele não é leão. Ele só ruge como leão, tentando nos enganar, tentando fazer com que eu e você acredite que ele é mais forte, mais poderoso do que nós, que ele vai acabar com as nossas vidas. Ele ruge como leão para tentar nos amedrontar, fazer com que eu e você comece a acreditar que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Mas sobre a minha e a sua vida só tem um leão, o leão da tribo de Judá. E você precisa entender isso. Por isso, se quer ter vitória na batalha espiritual, não dê ao diabo um poder que ele não tem. Se você quer vencer a batalha espiritual, entenda, ele não tem mais autoridade sobre nossas vidas. Se você quer vencer a batalha espiritual, entenda, ele não nos controla mais. Ele vai tentar nos enganar, rugindo como um leão, como ele fez com Adão e Eva. Mas ele não é um leão verdadeiro. Por isso, não fuja, não corra dos rugidos daquele que ruge como leão, porque a autoridade está com você.
O poder de pisar escorpião e serpentes e toda força do mal está com você, dada pelo seu Deus. Eu estava lendo algo muito interessante de um pesquisador na África. E ele estudou a caçada dos leões. Ele descobriu que os leões sempre atacavam as suas presas. E eles tinham uma armadilha, os leões mais velhos, aqueles que não davam conta mais de correr, de matar ninguém, eles se colocavam a favor do vento, para que o cheiro deles fosse sentido pelas presas. E aqueles rugiam, para que a presa, ao ouvir, corresse para o lado contrário. E sabe o que tinha do lado contrário? Os leões mais novos. E os leões mais novos atacavam e matavam as presas. Eu não me lembro agora o nome do animal, se era gnu, eu não me lembro o nome. Os animais que eram as presas começaram a perceber isso. E sabe o que eles começaram a fazer? Quando o leão rugia, ao invés de ir para o sentido contrário, eles corriam em direção ao rugido. Porque sabia que no rugido estavam os leões mais velhos, mais fracos. Os mais novos estavam do outro lado. E os leões mais fracos não conseguiam pegar as presas. Estou dizendo um negócio para você essa noite. Aquele que ruge como o leão está rugindo, não corra dele, corra para cima dele. Porque Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Eis que vos dou poder para pisar escorpião e serpente e toda a força do mal. E nada, absolutamente nada, vos fará dano. Você consegue crer nisso essa noite? Entenda, irmão. Não é vantagem nenhuma dar uma de coitadinho. Não é vantagem nenhuma ficar lambendo feridas. O Senhor não tem dó de você porque Ele te deu autoridade. E às vezes a gente fica orando dizendo: Senhor, faça alguma coisa, Pai. Senhor, olha esse inimigo aqui, Senhor. Ai meu Deus, o Senhor está dizendo: eu não posso fazer nada, eu te dei a autoridade, é você que tem que fazer. Ah Senhor, mas é que eu não estou preparado. Ele diz: eu sei, mas a sua autoridade não é por causa do seu preparo, é a minha autoridade que eu te dei. Sabe o que é o Senhor dizendo? É Ele te dando um cheque em branco assinado. Diz: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas o dinheiro não vai sair da sua conta, vai sair da minha. Sabe, irmãos, eu preciso terminar. É que a gente acha que porque jejua tem mais poder. Você não vai encontrar lugar nenhum na Bíblia pessoas jejuando para adquirir poder. Jejum é para matar a carne. Jejum era para receber direção de Deus. Jejum era para ouvir Deus. Jejum era para se arrepender. Mas o que ensinaram para a gente? Está numa luta? Faça um jejum forte. Como se a gente conquistasse a Deus pelo nosso jejum. Como Deus vai lá dizendo: já que você ficou 3 horas sem comer, uau! Eu vou te dar a vitória. Não, agora, uma semana que não assiste novela, agora o negócio. Para com isso, irmão. A gente tem que jejuar? Sim. Por quê? Porque jejum mata a carne. Porque jejum é uma das maiores armas para domínio próprio. Por quê, pastor? Porque se você não consegue dominar o seu estômago, como é que você vai dominar a sua língua? Você acha que quem fica com jejum não fica com fome? Um me disse assim: pastor, eu não jejuo porque quando eu jejuo minha cabeça dói. Eu falei: sinal que você tem cabeça. Mas entenda, jejum é para matar a carne. Jejum é para nos tornar mais sensíveis à voz de Deus.
poder venha do Senhor. Poder não está na estante do supermercado que você vai lá e compra com seu jejum, com a sua oração, não. O poder vem do Senhor. Lembra quando questionaram os discípulos, dizendo: Senhor, por que eles não jejuam? Está dizendo: não chegou a hora deles. Calma. Dizendo: você está achando que porque jejua é diferente? Porque não adianta eu jejuar e ter uma vida de pecado. Não adianta eu jejuar e não me arrepender. Não adianta eu ficar sem comer uma refeição, mas não estar com a minha mente ligada no Senhor, estou só passando fome. Eu não como a refeição, mas brigo com todo mundo, xingo todo mundo, crio confusão no trânsito, você está só passando fome. O princípio de batalha espiritual é: creia que você é vencedor. Creia que você tem autoridade. Porque o teu Deus te deu isso. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Pela oportunidade de Deus essa noite de ouvirmos a tua palavra, aprendermos um pouco mais do Senhor, um pouco mais da tua vontade. Te agradecemos, ó Deus, por aprendermos princípios tão valiosos. Eu oro, Deus, para que o teu povo entenda a autoridade que tem. Eu oro para que os teus filhos tomem posse dessas verdades bíblicas. Eu oro, Pai, para que vivendo em santidade, em sinceridade e retidão, eles possam ser revestidos da autoridade do Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos, dê vitória a eles. E aquilo, Deus, que ficou por ser ensinado, ministrado, que o teu Santo Espírito ministre a cada coração. Eu oro essa noite, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém.